Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Luz, Lei Divina Ser Luz, da Casa Espírita Ser Luz de Umbanda. Então vamos começar aí o nosso plantão de dúvidas. Vamos à primeira pergunta. Então vamos lá. Como equilibrar o quaternário inferior? Como equilibrar? Vamos trazer um pouquinho aqui a sardinha para nossa brasa, falar da nossa Umbanda, mais diretamente. Gente, é o que a gente faz no nosso desenvolvimento, quando a gente está desenvolvendo mediunicamente, quando a gente está educando a nossa mediunidade, quando a gente está nos moralizando, né? Ou seja, buscando compreender os códigos morais, o evangelho, praticar o evangelho, quando a gente está buscando conhecimento, essas reuniões que a gente está fazendo em nível de tomada de consciência ou então em busca de conhecimento, isso tudo a gente está auxiliando no equilíbrio. Só que assim, eu poderia falar de uma forma muito clara que a gente não pode esquecer que o equilíbrio como um movimento real, ele só se dá a partir de uma atitude real minha. Então não adianta eu buscar conhecimento e eu não empregar esse conhecimento. Não adianta eu buscar conhecer os códigos morais, as leis morais, o evangelho e não empregar esse evangelho no meu dia a dia. E eu diria mais, o que é equilibrar os corpos, esse quaternário inferior? É eu entrar em sintonia com a lei. É eu estar gerando os bons karmas, começar a buscar entrar em Dharma, nessa neutralidade. Como é que eu faço isso? Preciso conhecer essas coisas. Ou seja, desenvolver as minhas virtudes ou construir as minhas virtudes, porque ninguém nasce virtuoso. Ninguém nasce virtuoso. As virtudes, gente, elas são construídas. Paciência é uma coisa que eu tenho que construir. Sabedoria é uma coisa que eu tenho que construir, né? Então, até o amor fraternal, a gente tem que construir. Por isso que a gente está ensaiando, né? Com os nossos amores assim de conjugal, amor filial, amor pela natureza. Então, são um bando de amores que a gente vai entender um dia e unificar nisso como um amor universal, como um amor incondicional. Então, assim, são construções. E o que a gente está fazendo, acho que a Umbanda traz bem essa clareza. Como a gente se reequilibrar, vivendo a Umbanda com verdade, com profundidade, botando em prática, sabe, a fé, o amor e a caridade, os códigos morais, os ensinamentos dos guias de luz. Eu acho que assim é a melhor forma, mas tem que ser de forma prática, é vivendo, né, é exemplificando como Cristo fez. Pergunta: por que o cordão de prata se encontra no frontal e não no umbilical? Gente, vamos fazer uma comparação aqui. Olha só, o nosso umbigo era um cordão, não era? Esse cordão ligava corpos físicos. Se a gente subir o nosso nível consciencial, a gente vai falar do cordão de prata. Ele liga a nossa mente, porque é a mente que comanda todos os corpos inferiores. Se a gente subir mais, a gente vai para o cordão de ouro, que é do mental para o espírito. Então, assim, por que o cordão de prata, ele, pelo menos os videntes, sempre veem ele saindo aqui atrás da nuca, né? Na verdade, gente, é um conglomerado de milhões, bilhões e trilhões de fios, microfios, né? Aí é o que eu ia falar. Não tem aquele cabo, quem conhece um pouquinho de informática, tem aquele cabo flat que liga o HD na CPU, e aquele, são vários, é um cabo grosso com vários cabozinhos finos dentro. E a gente tem fios que são assim, né? Então, assim, o que acontece? Na verdade, gente, o cordão de prata, ele tem esses milhões, bilhões e trilhões de ligações em tudo quanto é parte do nosso corpo, né? Mas quando a gente vai se afastando, ele vai se tornando um cordão. Esses vários fios vão se juntando ao ser puxado, eles vão juntando e viram um cordão. Tanto é que quanto mais distante eu estiver do corpo, mais fino é esse cordão. Até que ele desaparece. Ele não deixa de existir. Ele desaparece para a vidência, tá? Para os nossos sentidos mais densos. Porque ele é feito de uma semimatéria, que eu até voltaria de novo a esse termo de tecnologia, né? É uma tecnologia cósmica, de engenharia de corpo, de corpos, que a gente não tem a mínima condição de compreender. Mas então é isso que acontece. Então eu diria, por uma comparação, se a gente trata que o cordão de ouro
é a ligação do corpo mental ao espírito, e o cordão de prata é da mente com os corpos inferiores, a gente poderia falar que é por isso que ele sai aqui da região da cabeça, da nuca, porque é um chakra importante, né? Então, isso assim também, eu não bateria o martelo. Não bateria o martelo, sabe por quê? A gente vê, como o espiritismo não traz isso ainda de forma muito clara, a gente vê alguns até espíritas e outras linhas falarem que o cordão de prata realmente sai da parte mais de baixo das costas. Eu fico com a teoria que sai aqui de trás da nuca, porque a conexão é mais de mente para corpos sutis. Eu prefiro ficar com essa teoria. Falando um pouquinho mais aí do cordão de prata, né, é interessante que os espíritos, vamos supor, os espíritos que estão desencarnados, como é que eles reconhecem? Os espíritos mais evoluídos, né, que tem algum nível de evolução para enxergar isso. Como é que eles sabem se o espírito que está trabalhando lá com eles está encarnado ou desencarnado? Porque eles veem o cordão de prata. Se tem o cordão de prata, eles sabem que aquela alma está encarnada. Então só está desdobrada numa projeção no mundo com os veículos mais sutis para fazer um trabalho lá. Então, assim, é assim que os espíritos que têm condição, porque se o espírito tiver no umbral inferior, eles não conseguem ver nada de cordão de prata nem nada disso não, gente. Eles só vê igual, eles estão tão cegos quanto a gente, que só vê o que está aqui, né? Então, os umbrais inferiores, já os espíritos de umbrais superiores, eles conseguem enxergar esse cordão de prata e eles sabem, não, esse irmão está encarnado, ele deve estar em desdobramento. Então, isso é muito claro, na literatura espírita a gente vê muito esse sentido, tá? Então, vamos lá, próxima. Quando estamos encarnados, possuímos os 7 corpos? Até mesmo o Atman ficou confuso para mim. Sim, gente. Quando a gente alcança o reino hominal, a gente já está com todos esses corpos, né? Como eu falei, no reino mineral, vegetal, animal, a gente está construindo, mas a gente só assume, a gente só adentra no reino hominal porque a gente está com esses 7 corpos, tá bom? É isso que nos propicia, que nos projeta a encarar, a nos tornarmos ser inteligente. Porque assim a gente já tem todos esses corpos. Só que assim, estamos ensaiando, agora nós vamos entrar em construção mais profunda desses corpos. Vamos aprender a utilizar o nosso corpo físico com maestria. Vamos aprender a utilizar o nosso corpo mental, o nosso corpo mental inferior, o nosso corpo mental superior, entrar em contato com Budi e Atman, né? Então assim, é tudo muito bem encadeado. Só o ser humano ele tem todos esses corpos já em desenvolvimento aí. Voltando aqui então, gente. Sem duplo etérico a gente morre? Exatamente. Só existe vida. O duplo etérico, gente, é o corpo vital, né? É o corpo vital. Então, assim, a gente está vivo aqui na matéria, se a gente falar da vida material, né, gente? Se a gente tratar da vida material, a gente entende que a gente só está vivo por causa do corpo etérico. Então, quando a gente entra no processo de reencarne, né, esse duplo etérico, é assim, o perispírito, ele projeta o duplo etérico, e esse duplo etérico começa a modelar o corpo físico. Então, o duplo etérico, ele existe antes do corpo físico, porque é exatamente ele que é a base da organização celular que vai dar forma a cada órgão, dentro dos registros. Aí entra a questão das necessidades especiais ou das deficiências, né? Porque eles são registros do perispírito, que é projetado por meio do duplo etérico no corpo físico, né? O molde é perispiritual. Então, assim, duplo etérico é sim a chave da vida física como a gente a conhece, como nós concebemos, tá? Tanto é que quando a gente desencarna, esse duplo etérico, ele é dissipado no todo. E esses elementais que formam o duplo etérico, eles voltam para a natureza. Entre essas duas dimensões, a dimensão mais densa física e a dimensão mais espiritual, ok? Então a Blenda perguntou aqui essa questão do duplo etérico, que ele reflete a condição mental e emocional do ser. Gente, exatamente isso. O que a gente precisa entender? Que quanto mais evoluído o espírito for, quanto mais consciente esse ser for, mais sutil os corpos dele serão. Então, mais diáfano, mais sutil, vibrará numa frequência superior. Então, por exemplo,
Nosso pai Oxalá, o Cristo planetário, ele encarnou. Ele tinha corpo emocional? Óbvio. Ele tinha corpo astral? Óbvio, que é a mesma coisa, né? Ele tinha duplo etérico? Sim, com certeza. Mas vocês têm noção da sutilidade, da diafaneidade do duplo etérico de Jesus Cristo para o nosso? Então, assim, é totalmente diferente. Reflete a condição mental e consciencial do ser. Tá? Totalmente. Então, meu duplo etérico, a frequência do meu duplo etérico, a constituição do meu duplo etérico, a aparência do meu duplo etérico é diferente da de cada um de vocês, porque está intimamente relacionado ao meu estado mental, ao meu estado evolutivo, ao meu estado de consciência e ao meu estado emocional. Quanto mais equilibrado, mais evoluído, mais sutil, mais diáfano. Quanto menos equilibrado, menos evoluído, mais denso, mais desarmônico. E aí a gente entra nessa questão do duplo etérico corrompido. Gente, uma palavra que vai trazer mais clareza para vocês do que o corrompido é o deteriorado. Eu acho que fica mais claro. A gente pode deteriorar o nosso duplo etérico, a qualidade da energia do nosso duplo etérico? Pode. Vícios, qualquer vícios. Vícios físicos, vícios mentais, vícios de pensamentos, vícios de comportamentos, hábitos ruins. Tudo isso a gente está deteriorando. E aí é onde entra. O que a gente não pode pensar no duplo etérico como um corpo físico, que você arranca um pedaço. Então, o que é o deteriorar o duplo etérico? Você atrapalha a capacidade dele de fluir esse fluido vital para mim, esse fluido que me dá vida. Ou seja, a capacidade dele de captação e de projeção no meu corpo físico, da minha própria vitalidade, vai ser atrapalhada. Exatamente porque é aquilo que eu falei, gente, se vibrar denso demais, por que o duplo etérico ele não é do plano físico? Ele está entre o plano físico e o plano espiritual. Porque se fosse do plano físico era corpo. Se o corpo precisa do duplo etérico para ter vida, gente, então é ali onde ele tem que vibrar. Então se eu adenso demais, eu começo a deturpar, a corromper, a deteriorar esse duplo etérico. E aí isso vai gerando, como para mim, doença. Por quê? Eu não consigo recepcionar o fluido vital. Então, com menos fluido vital, mais desarmonia, mais desequilíbrio, mais doença. Gente, por isso que quando a gente está doente, a nossa energia está baixa. Porque realmente a nossa capacidade... E aí é o perigo da morte. Né? Por que a gente tem que tomar, assim, remédio alopático nos momentos mais graves? Porque ele, barrando alguns processos de desorganização física, ele faz com que o físico consiga tempo para se restabelecer dentro da inteligência dos elementais dele mesmo e começar a captar de novo esse prana ou fluido vital de forma a me trazer de novo a saúde. É por isso que vem o repouso, porque toda a minha energia tem que estar concentrada, ou seja, a gente tem que deixar para o nosso corpo cuidar da doença, buscar o reequilíbrio. Então, por que, padrinho, que eu fico tão cansado quando eu estou doente? Estratégia dos nossos corpos sutis, da nossa evolução, para impedir que a gente gaste energia no momento onde o corpo não está conseguindo captar o prana, exatamente pela deterioração do duplo etérico. Essa deterioração ela acontece tanto daqui para lá, quanto de lá para cá. O que eu quero dizer daqui para lá, gente? Alimentação, fumo, bebida, sexualidade mal empregada. Como é de lá para cá? Pensamentos, emoções, tudo isso deteriora o nosso duplo etérico. Aí vem essa questão que vocês viram aí no vídeo, né? De corromper o duplo etérico, né? Então é possível a gente restabelecer o duplo etérico? É possível até um certo limite. Passou do limite, aí vem a doença e vem o estado de terminal, como a gente usa falar, né? E aí não tem mais como convalescer, ou seja, como você retornar à saúde. Aí daí para ali é morte. Aí esse corpo deteriorado não capta o prana, não me dá saúde, as minhas células começam a se desorganizar, os meus órgãos começam a parar de funcionar, porque eles precisam da energia vital para funcionar, e aí desencarne, ok? Então vamos cuidar, gente. Saúde, alimentação, pensamento, comportamento, vamos cuidar. Saravá.